Olá, amigo concurseiro, você aí que está do outro lado da tela, né, nos assistindo. Eu fico muito feliz aí você tá pegando agora essa parte do módulo específico para o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. E óbvio, a gente vai começar com essa primeira aula. Na verdade, eu fiz uma divisão sistematicamente do edital na parte do conteúdo programático que trata do Ministério Público. Primeiro, na verdade, eu, professor Leonardo Favarin, vou estar trabalhando com vocês a parte da legislação específica do Ministério Público. O Ministério Público, primeiro, a gente tem que separar o Ministério Público segundo a Constituição Federal, o que ela trata, né? As separações entre o Ministério Público da União, o Ministério Público do Estado, e quando ela trata do Ministério Público e bota as atribuições comum a todos, perfeito? Então a gente tem que analisar essa parte do Ministério Público, analisar a sua essência como um órgão essencial à função jurisdicional do nosso Estado, também como a essência dele na competência da parte do regime democrático de direito, essa participação no Ministério Público. A gente vai analisar também a história dele, do Ministério Público, e até a sua chegada na Constituição Federal de 88. Vamos também ver os princípios, conceitos e autonomia do Ministério Público, vendo seus princípios, né? A unidade, a indivisibilidade, a independência funcional. Na verdade, vamos entrar nas características especificamente, e aí eu posso também dar um embasamento na lei complementar, tá? Também vamos ver a nomeação, né, a escolha do Procurador-Geral da República e também do Procurador-Geral de Justiça. Procurador-Geral da República é o chefe do Ministério Público da União, e temos que ver as características, né, quais são as características para ser um Procurador-Geral da República e também as características para ser um Procurador-Geral de Justiça. Só que aí a gente tem que ver que tem muita diferença entre eles, então temos que pontuar essas diferenças, ver bem cuidadosamente o que está escrito no preceito constitucional. Também devemos observar os ramos do Ministério Público, eu vou falar no artigo 128, trata da composição do Ministério Público. O Ministério Público da União ele tem divisão em ramos específicos, né? E aí, exatamente como o Poder Judiciário divide, né, a Justiça Federal em matéria comum e a matéria especializada. E exatamente o Ministério Público trabalha com isso. Então tem lá o Ministério Público Federal, que vamos atuar, claro, na Justiça Comum em âmbito federal, e na Justiça o quê? Especializada. E o Ministério Público atua também na Justiça Especializada, no Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar, e também vamos ver aí o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Vocês já viram que não tem Ministério Público Eleitoral propriamente dito. E aí a gente vai ver quem vai atuar nessa parte, né? Lógico, o Ministério Público, a gente sabe que participa, tem como atribuição primária na Constituição participar do regime democrático. E o regime democrático está muito ligado ao voto, às eleições, à participação popular, né? Também temos que ver a destituição do cargo, né, do Procurador-Geral da República e do Procurador-Geral de Justiça, como é que é feita a sua destituição, porque tem diferenças. Depois, vamos analisar, por fim, o 5º e o 3º constitucional e a participação de membros do Ministério Público para atuar nos tribunais, no STJ, né, nos tribunais regionais e nos tribunais de segundo grau. Então vamos ver aí a atuação também, os tribunais superiores, vamos ver a atuação dos membros do Ministério Público para entrar no 3º e no 5º constitucional. Também vamos ver a participação do Procurador-Geral da República participando das ações, né, de ação direta de inconstitucionalidade, ou ação declaratória de constitucionalidade, ou ação direta de inconstitucionalidade interventiva, é importante frisar, ou quando ele não participa como legitimado, quando ele não propõe essa ação, ele vai ter que ser o quê? Chamado para ser ouvido pelo Supremo Tribunal Federal. Então temos que ver todas essas participações do Ministério Público na Constituição Federal. Também vamos observar, existe uma situação que a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela que faz o inquérito legislativo, né? Analisa ali, faz um inquérito de um determinado fato por prazo certo, e ela vai analisar ali determinada pessoa, determinada situação, e ela vai fechar a CPI, né, com um relatório. Esse relatório ela encaminha para quem? Para o Ministério Público, para ele promover a ação penal e civil dos infratores, se tiver alguma, né?
Então a gente vê a situação do Ministério Público na Constituição Federal muito grande, as competências dele, atribuições muito extensas, na verdade. Então tudo que for Ministério Público tiver na Constituição Federal, óbvio, eu vou estar falando aqui. Não vamos deixar escondido ali alguma coisa que trata da situação do Ministério Público. Então vamos estar sempre comentando sobre o Ministério Público da União e o Ministério Público dos Estados. Perfeito? Vamos lá. Na verdade, quando a gente fala em Ministério Público, a gente tem que observar que o Ministério Público é um órgão, né, que está lá no capítulo que trata das funções essenciais ao quê? À justiça. Na verdade, os capítulos aqui sofreram uma emenda constitucional número 80. E essa emenda constitucional, o que ela fez? Na verdade, ela modificou uma coisa mais substancialmente na Defensoria Pública, criando mais autonomia para a Defensoria Pública. Só que ela mudou aqui alguns números das seções. E ela colocou o Ministério Público na seção 1, né? Dando uma primazia no Ministério Público como um órgão tão importante na função jurisdicional. Então ele já colocou ali como primeiro órgão, né, o próprio Constituinte originário, colocou ali o Ministério Público como primeiro órgão tão essencial à função jurisdicional do Estado. Perfeito? Então tudo que tiver ali o Ministério Público, segundo a Constituição Federal, nós vamos estar tratando. Claro que depois, na verdade, depois, logo em seguida, quando fechar esse bloco, Ministério Público na Constituição Federal, a gente vai entrar na Lei Complementar, né, número 106, que regulamenta o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que é a Lei Complementar, a gente vai analisar cada caso. E existe também a Lei Orgânica do Ministério Público, que é o Ministério Público do Estado, de cada Estado, que é a norma geral, perfeito? Isso daqui, a princípio, não está no edital. Não está no edital. Logo, a gente vai trabalhar com o quê? Com a Lei Complementar número 106, somente ela. Se vier porventura, saiu o concurso e vier porventura a lei especificamente, aí a gente faz uma parte, beleza? Continuando. Quando a gente fala que o conceito do Ministério Público, na verdade, o Ministério Público tem a sua previsão constitucional no artigo 127 até o 130A. Foi acrescentado esse artigo 130A, por quê? Porque veio o Conselho Nacional do Ministério Público, que foi acrescentado pela emenda número 45 de 2004. Ela veio, essa emenda, como força para modificação substancial, uma reforma do Poder Judiciário e também do Ministério Público, tá? O artigo 127 fala que o Ministério Público é uma instituição permanente. Então, temos aqui, é uma instituição permanente. O que a gente tira desse artigo 127? Que o Ministério Público, ele não falou nem dos estados, nem da União, ele falou, na verdade, de todos os ministérios públicos. É uma instituição que é permanente. Primeiro, na verdade, doutrinariamente, entende que isso daqui seria uma cláusula pétrea implícita. Por que, na verdade, de forma implícita? Porque, na verdade, as cláusulas pétreas, estão previstas lá no artigo 60, parágrafo 4. Expressamente, a Constituição colocou como cláusulas pétreas 4 situações, né? Primeira, a forma federativa de Estado. A forma de Estado é a cláusula pétrea segundo a Constituição Federal. Segundo, o voto direto, secreto, universal e periódico também é o quê? Cláusula pétrea. Perfeito. Terceiro, o terceiro aqui, separação do quê? Dois poderes. E quarto, por fim, né, não podemos ter pena de morte no Brasil, porque, como regra, não podemos ter pena de morte como regra, porque temos a exceção, né?
Não podemos ter livremente a pena de morte porque é a cláusula pétrea, os direitos e garantias individuais. Perfeito? Então, aqui temos as cláusulas pétreas expressas. Porém, doutrinariamente, segundo o Supremo Tribunal Federal, existem também as cláusulas pétreas implícitas. A gente fala implícita porque não está exatamente neste rol aqui do artigo 60, parágrafo 4, que são as cláusulas pétreas expressas, são limitações materiais, né? Não pode ser uma emenda nem deliberada, nem votada, né? Nem muito menos aprovada, um projeto de emenda tendente a abolir determinada situação jurídica aqui. Só que as cláusulas pétreas implícitas, na verdade, a gente tem aqui um pensamento, que é quando o próprio texto limita a atuação do constituinte derivado. É como se falasse assim, olha só, constituinte derivado, você que tem o poder de fazer modificações na Constituição, você até pode fazer. Só que o texto aqui, ele fala que o órgão, o Ministério Público, é uma instituição que é permanente. Então, você não pode, constituinte derivado, não pode fazer uma emenda que retire do ministério, ou acabe com o Ministério Público, ou ele deixe de ser uma instituição que é permanente e fale que o Ministério Público agora é uma instituição que é temporária. Isso é vedado segundo a nossa Constituição Federal de 88. E aí a gente vê aqui a participação do Ministério Público em determinadas situações jurisdicional, né? É essencial a função jurisdicional do Estado, ele é essencial na participação dos julgados, né? Da defesa dos cidadãos perante a justiça, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, perfeito? A gente vai tratar exatamente sobre cada um. Só que quando a gente vê o artigo 127 até o artigo 130A, a gente vê que temos a organização do Estado, temos a organização dos poderes e temos das funções essenciais à justiça. A gente vê que o Ministério Público não está na organização dos poderes. O Ministério Público não é um poder. Doutrinariamente até tem uma parte lá que fala que o Ministério Público é um quarto poder, mas isso para prova está meio em desuso, né? A gente não pode fortalecer essa doutrina e falar que o Ministério Público realmente é um quarto poder. Isso não existe para o direito. Só que uma parte até da doutrina pequena fala que é um quarto poder. Está errado. Segundo, a gente tem o Ministério Público no seu conceito histórico que ele era vinculado ao poder executivo. Ele, segundo as constituições anteriores, o Ministério Público era órgão do Poder Executivo. Tanto tinha uma vinculação de subordinação e de autonomia administrativa do Poder Executivo sobre esse órgão. Então, na verdade, a gente tinha um Ministério Público ligado ao Poder Executivo. Hoje, não mais. Hoje, segundo a Constituição Federal, segundo o ministro da República da Pertence, falou que o Ministério Público, na atual Constituição, o próprio Constituinte percebeu esse meio termo de quererem colocar o Ministério Público dentro de um poder e estabeleceu o quê? O Ministério Público fora da organização dos poderes, para mostrar exatamente essa característica de independência aos demais poderes. Então, hoje, a gente não temos o Poder Executivo, Poder Legislativo e Judiciário, e temos um órgão, uma instituição permanente, que é o quem? O Ministério Público. Então, para a prova, ele é um órgão, ele é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado. Não é vinculado nem subordinado a nenhum outro poder. Perfeito? Maravilha. Ao colocar o Ministério Público como uma instituição com grau de permanência, o Constituinte originário retirou de qualquer poder, inclusive do povo, a capacidade de exigir, distinguir o Ministério Público. Perfeito?
Aqui, na verdade, a gente vai ver as incumbências, né? E, óbvio, a gente vai dar exemplos de participações do Ministério Público perante determinadas situações constitucionais. Primeiro, defesa da ordem jurídica, né? A gente tem que observar que pode o Ministério Público tem atuação por meio de seu Procurador-Geral da República ingressar com uma ação direta de inconstitucionalidade para defender o que é? A ordem jurídica, né? Também o Ministério Público ele participa na atuação legislativa, quando, por exemplo, mesmo ele não sendo parte num processo de ação, mesmo não sendo parte num processo de ação direta de constitucionalidade, o Ministério Público, segundo o Procurador-Geral da República, ele é o quê? Ouvido nas atuações do Supremo Tribunal Federal. O Ministério Público tem sim a atuação na defesa das leis, né, das instituições democráticas, sim. Então, para defender o que? A ordem jurídica. O regime democrático. O regime democrático, a gente vive numa democracia. O Ministério Público ele tem que preservar quem? A vontade popular, né? E a vontade popular, a gente tem aqui a participação no voto, né? Na parte eleitoral e etc. Tranquilo? Dos interesses, o quê? Sociais. A gente vê, na verdade, os interesses sociais são direitos o quê? Ligados à coletividade. São direitos coletivos. Se você analisar, o Ministério Público, quando ele busca a proteção dos interesses sociais, a gente vê os direitos coletivos em regra, né? Transporte, saúde, educação, meio ambiente e por aí vai. Existem, na verdade, os direitos coletivos, que são, na verdade, direitos homogêneos, são muitas das vezes direitos individuais, mas que são homogêneos da coletividade. O que é que eu quis dizer com isso? Claro que saúde, quando a gente fala assim, saúde, está tendo um problema num hospital, alguma coisa, é o direito do indivíduo saúde? É um direito individual? Sim. Mas, na verdade, quando a gente fala que é um direito individual, a gente está falando o seguinte, quando ele é um direito individual, mas que todos estão sofrendo exatamente do mesmo direito, homogêneo, mas de forma coletiva, ele se transforma numa subespécie de direitos o quê? Coletivos. E o Ministério Público tem que intervir quando for o quê? Os interesses sociais. A gente tem exemplo do direito do trabalho, direito previdenciário, direito da administração pública, idoso, criança, deficiente, índios, são interesses o quê? Sociais, interesses coletivos. E individuais, mas quando for o direito individual, quando for interesse individual de um indivíduo, meu amigo, o Ministério Público, em regra, ele não quer saber de direito individual, né? Ele não quer saber do teu direito somente de uma pessoa. O Ministério Público não vai atuar somente um. Mas quando for um direito tão importante, que esse direito é um direito indisponível, por exemplo, a sua vida, a sua liberdade propriamente, aí, o Ministério Público vai o quê? Atuar, vai participar, né? Então a gente tem as ações, né? As ações penais, as ações civis, que mesmo sendo uma pessoa só, tem a participação da indisponibilidade desse direito, né? Então esse direito é tão essencial para somente o indivíduo que o Ministério Público vai o quê? Atuar nessa situação. Tranquilo? E temos, por fim, aqui também o Ministério Público participa também nas situações, deixa eu botar aqui, nas ações, nas CPIs, nas comissões parlamentares de inquérito, o Ministério Público também participa. E quando for, por exemplo, envolvendo o menor, também o Ministério Público vai o quê? Atuar. Perfeito? O Ministério Público atua nessa situação de envolver menores, envolver deficientes,
aí vai o Ministério Público atuar nessa situação, beleza? Continuando, vamos ver agora a composição do Ministério Público. Artigo 128. Vamos ver agora a composição do Ministério Público. Quando a gente fala em Ministério Público, a gente não separa, na verdade, a gente separa em Ministério Público da União e o Ministério Público do Estado. Quando a gente fala em Ministério Público da União, o artigo 128 fala que o Ministério Público abrange o Ministério Público da União, que compreende, aí, botamos aqui, e, inciso 2, o Ministério Público dos Estados, os Ministérios Públicos dos Estados. É outro Ministério Público separado, não é um ramo do Ministério Público da União, perfeito? Então, vamos lá. Segundo o artigo 128, o Ministério Público da União, que compreende o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Perfeito? A gente tem aqui exatamente a estrutura do Ministério Público da União, que compreende o Ministério Público Federal, Trabalho, Militar e do Distrito Federal e Territórios. Devemos observar duas características. Primeiro, pode cair na tua prova. A gente está vendo que o Ministério Público da União compreende vários ramos da justiça, mas não existe Ministério Público Eleitoral. Perfeito? Quem vai fazer essa atuação do Ministério Público Eleitoral, já que o Ministério Público incumbe, a participação do regime democrático em participação eleitoral, o voto e ser votado. Nesse caso, segundo a Lei Complementar número 75 de 93, compete ao Ministério Público Federal a participação no Ministério Público junto à Justiça Eleitoral. O que eu quero dizer com isso? Compete ao Ministério Público Federal atuar na Justiça Eleitoral. Compete, na verdade, ao Procurador-Geral da República, que é chefe também do Ministério Público Federal, atuar como Procurador-Geral Eleitoral, onde irá atuar no Tribunal Superior Eleitoral, na Justiça Eleitoral. Perfeito? Maravilha. Temos também aqui uma situação que vocês repararam, que aqui, na verdade, o Ministério Público se divide por matéria. Mas chega nesse último Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, na verdade, a divisão aqui é geográfica. É meramente pelo DF ser o Distrito Federal e não ser propriamente um Estado, que o Ministério Público da União, ele colocou exatamente, puxou o Ministério Público do Distrito Federal para dentro dele. Por quê? Porque a própria Constituição, no artigo 21, inciso 13, falou que compete à União organizar e manter o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Então é como se falasse assim, já que compete à União organizar e manter o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, nada mais justo do que eu colocar o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios dentro do quê? Do Ministério Público da União. Perfeito? Maravilha? Vamos observar outra coisa. O Ministério Público do Trabalho irá atuar na Justiça do Trabalho. Óbvio, né? Seja no Tribunal Superior do Trabalho, seja no Tribunal Regional do Trabalho, seja lá nos juízes do trabalho, na vara do trabalho.
O Ministério Público Militar, né, irá atuar na Justiça Militar junto ao STM, né, e aos juízes auditores militares. Perfeito? Tranquilo? Só que, e temos os Ministérios Públicos dos Estados. Então, aqui temos todos os estados sendo representados com seus ministérios públicos, né? Estado de São Paulo, Estado do Rio de Janeiro, Estado do Espírito Santo, todo tem o seu Ministério Público. Cada Ministério Público aqui, cada Ministério Público do Estado, de cada Estado, ele tem autonomia e independência federativa. Ele não vincula-se a outros Ministérios Públicos, né, de outros estados. Perfeito? Só que a gente tem que tomar cuidado que a Constituição ela não foi exatamente perfeitinha, tão didática assim. Aí a gente pega o artigo 128, né, e vê o Ministério Público da União, que compreende o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Inciso 2, os Ministérios Públicos dos Estados. E aí você pensa, pô, acabou então. Então não tem mais nenhum outro Ministério Público. Vamos para o próximo tópico. Só que se você pegar o artigo 130, vai ver lá, aos membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Ué, calma aí. Junto ao Tribunal de Contas, cadê? O Ministério Público da União não é, aqui não é. Ué, que Ministério Público é esse? Na verdade, esse Ministério Público não está previsto, né, lá no Ministério Público do artigo 128. Ele não separou, só que ele acabou no artigo 130 separando. O Ministério Público junto aos Tribunais de Contas quer dizer, por exemplo, existe o Tribunal de Contas da União. Lá dentro do Tribunal de Contas da União tem o famoso Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. É como se eu falasse assim, dentro do Tribunal de Contas da União, na própria lei orgânica do Tribunal de Contas da União, tem lá a composição dentro de um Ministério Público junto a esse órgão. E dentro desse Tribunal de Contas, o que a gente vai ter dentro deles? Na verdade, vão ter lá os mesmos membros do Ministério Público e nesses membros, o que vão ter? Aplica-se as disposições dessa seção, né? Então, tudo que a gente está vendo, a gente vai aplicar para esse Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, pertinentes a direitos, os mesmos direitos, as vedações e a forma de investidura, que a gente vai ver a forma de investidura dos membros do Ministério Público. Perfeito? Temos que tomar cuidado, muito cuidado com isso, tá? Existe, então, o Ministério Público da União, que compreende o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Inciso 2, os Ministérios Públicos dos Estados. Cada Estado tem o seu próprio Ministério Público dotado de autonomia e independência aos demais entes federativos. Perfeito. Terceiro, temos o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Tranquilo? Maravilha? Um forte abraço. Nos vemos aí no próximo bloco.